Beleza. Bom, gente, hoje eu vou dar aula de concepção de desenho para estruturas de madeira. Então, a ideia principal aqui, hoje, depois de vocês terem ouvido todas aquelas aulas, é entender, que vocês agora entendem o material, é entender exatamente, mais ou menos, como calcula, como funciona, e sair daqui hoje com já o conceito de desenho e também os tamanhos e vigas para que não tenha qualquer tipo de problema, né? Então, o sistema de madeira laminada colada, na verdade, ele se dá através do sistema pilar-viga, que é o mesmo sistema que o aço e o concreto utiliza. Tá? Então, um pouco de história, que a gente precisa ver para onde a gente vai, né? Remontando as civilizações pré-históricas, o sistema pilar-viga, ou poste-lintel, em inglês, é considerado os primeiros sistemas estruturais, simples e útil, e a sua ideia estabeleceu a cultura humana sobrevivendo utilizado em concepções contemporâneas. Então, o sistema pilar-viga nada mais é 2 pilares e uma viga, né? Aqui é uma obra que a gente fez lá em Trancoso, é uma garagem, tá? Então, composto por 3 elementos, né? O sistema de pilar, que são 2 pilares, e uma viga, que são dois horizontais e um vertical, né? Essa disposição estabelece um espaço de vão livre sobre a mesma, tá? Usado para fins diversos como abrigos, portas, janelas, posicionamento lado a lado, porém de forma como um túnel, né? Que é exatamente o que vocês estão vendo aí, conceito bem básico do sistema, tá? Responsável por suportar as sobrecargas, o seu próprio peso e também as cargas que eles precisam, seja o tipo de telhado que você está utilizando, né? Ele pode apresentar deformações excessivas e depois romper. Tá? Então, a ideia hoje é vocês entenderem exatamente como funciona o sistema pilar-viga, o que ele tem que receber, o que ele tem que absorver para fazer parte dessas tensões e quais são as tensões que atuam no sistema desse. Né? Então, aqui eu coloquei um ensaio de viga de madeira laminada colada no laboratório que a gente faz o controle de qualidade das nossas peças. Então, aqui você tem uma viga de 2,30 m, tá, de madeira laminada colada de pinos. Você tem um apoio, que são 2 apoios e uma carga central, então a ideia é distribuir tipo de apoio. Normalmente, num sistema pilar-viga, você pode ter a carga tanto distribuída como a carga pontual. Isso eu vou mostrar depois. E o interessante é vocês entenderem como isso se comporta e como ele quebra. Tá? Lembrando que da última aula eu falei que a madeira é melhor tracionar do que comprimir. Numa flexão que você tem compressão na parte superior, tração na parte inferior e cisalhamento no meio. Então a madeira, lembrando que ela é mais fraca na compressão do que na tração, ela primeiro quebra na compressão e depois quebra na tração. Aqui vocês podem ver, quando a madeira quebra na compressão, o que ela faz? As fibras entram entre elas, então ela simplesmente se compacta. E na parte de baixo, ela traciona para fora. Então aqui você pode ver a peça indo para os pontos mais fracos da peça. Tá? Aqui é a mesma coisa, é outra peça. Tá? Aqui você tem na parte inferior, onde você tem a tração. Isso acontece no finger joint, tá? Que é a união dos dentes, onde você tem a concentração de tensão dentro dos fingers, e depois ela parte para outros pontos. Tá? A mesma coisa aqui. Tá? São 3 peças completamente diferentes. Então você pode ver que o comportamento de uma e outra é bem parecido, e isso é bom para cálculo. Então você consegue prever o seu comportamento. Tá? Já quebrou muito mais tempo. A madeira estrala. Quem lembra o que é o estralo da fibra? Estralo da fibra, o estralo da madeira é o estralo da fibra estourando. Lembra disso? Então, o estralo da madeira é o estralo das fibras estourando e ela te avisando que ela vai quebrar. Né? Então, aqui você tem a tração superior. Ó, você pode ver aqui, ó, sempre quebra meio reto. Tá? É onde é o finger. Então, o finger tem a concentração de tensão e ele quebra ali. E depois ele puxa ao longo da madeira. Como a madeira não é um material homogêneo, é um material heterogêneo que tem características físicas e mecânicas diferentes, ela vai traçando, a força vai traçando ao longo da peça e achando o seu pior ponto para ir quebrando. Tá? Isso é interessante. Tá vendo? Aqui a gente tem um nó. Lembra daquele desvio de fibra que eu falei para vocês? Ó, onde ela puxou para o desvio de fibra.
Tá vendo? Aqui ela puxou reto, ó. Ela vai puxando pra lá e aqui você tem um pedaço do finger. As peças caindo no chão. Tá vendo? Aqui, ó, cisalhamento. Diretamente cisalhamento. Aqui nessa parte já está quebrada. Só que quando quebra de cima, não interfere muito na resistência, mas sim na parte de baixo que você tem a resistência à tração. Tá? Então aqui as figuras mostram os diagramas de momentos fletores. Tá? Não sei se vocês têm isso na arquitetura, mas é uma coisa que tem. Então todo mundo já sabe aqui que você tem uma carga pontual, onde você tem um momento máximo que se dá no centro da viga. Vou apertar aqui. No centro da viga e onde as tensões de compressão na parte superior. Então aqui você tem exatamente o diagrama. Diagrama de compressão na parte superior, tração na parte inferior e o cisalhamento no meio. Tá? E aqui você tem a carga distribuída, que esse é o comportamento da peça por completo. E aqui você tem a carga pontual, que é exatamente no ponto onde ela está sendo atuada. Então um pouco de história, eu peguei e puxei um pouco de história. Tá? Então, o peso da viga e da sobrecarga, os pilares também não devem apresentar deformações excessivas, ou seja, a gente tem um índice de esbeltez que também deve ser compreendido dentro do pilar, tá? Fazendo necessária a utilização de materiais que apresentam boa resistência à compressão, já que o carregamento desses elementos se dá numa direção axial. Outra limitação para os pilares se deve à sua esbeltez, que foi o que eu comentei para vocês. Vocês não podem colocar um pilar super esbelto que ele tende a fazer barriga, que é a sambar, certo? Isso é uma relação entre seu comprimento e a inércia de sua seção transversal, levando aos problemas de estabilidade e estrutura, no caso dos pilares excessivamente esbeltos. Tá? Então, a estrutura de madeira, o legal da estrutura de madeira é que ela é leve. Então, vocês conseguem usar pilares com seções menores, dando toda a leveza para o material na parte superior. Tá? Porém, o índice de esbeltez deve ser levado em consideração. Aqui é um outro exemplo que eu gosto de pegar, que é o templo egípcio. Né? Então, o sistema pilar-viga, você vê que o sistema pilar-viga é muito antigo, né? É utilizado há muito tempo, né? Que se destaca por templos de veneração popular entre os deuses e os templos mortuários, né? Onde você vê 134 colunas de 3,6 metros e 24 metros de altura, ou seja, uma altura gigantesca, mas também os pilares são gigantes, né? Você vê 3,6 metros de diâmetro, né? Esse é um templo Amon de 1530 a 1523. Elas são imponentes, assustadoras, mostrando também que a necessidade de uma grande densidade de pilares quando o material utilizado é pedra. Então, por exemplo, o material que você utiliza também se dá pela diferença entre pilares. Tá? Isso é importante saber. Então, o material que você está trabalhando, existe uma diferença de pilares, vamos dizer assim, um equilíbrio. Tá? Isso é importante vocês entenderem. Cada material tem um equilíbrio entre diferenças de pilares, que o que é pilares? É o vão. Então, para cada material existe um equilíbrio, e quando você fala em equilíbrio, não é que você está utilizando o material da pior forma, não, mas da melhor forma possível. E eu estou aqui para treinar vocês a utilizar o material da melhor forma possível. Tá? Então, o equilíbrio do vão é muito importante quando você fala em material. E a ideia é mostrar para vocês como a madeira se comporta em grandes vãos. Por exemplo, aqui eu peguei da Grécia. Então, a busca da perfeição geométrica para oferecer uma ligação harmoniosa entre os homens e os deuses tornou a Grécia uma arquitetura atemporal. O maior e mais influente do Partenon, 36 a forma de pilares e sistema, e o templo dedicado ao culto e o abrigo da estátua da mesa. Foi construído com mármore, então de pedra para mármore, um material também pouco resistente à tração, impedindo grandes vãos. Então, o mármore, você não consegue grandes vãos. Então, o que eles faziam para manter a proporção? Ou utilizar o material? Um vão pequeno entre um e outro. Então, quando você olha para uma arquitetura dessa, você vê que existem vários pilares um do lado do outro. Por que existem vários pilares? Porque é isso que o material te dá o limite. Vamos dizer assim, não é limitar, mas é uma limitação que o material impõe para você quando você tem uma que é um mármore que você só tem daquele tamanho. Você não pode fabricar simplesmente um mármore daquele tamanho. Entendeu? Você pode, às vezes, fabricar uma viga de madeira laminada colada de 1,30 m, mas esse é o melhor equilíbrio entre as peças. Você entende? Isso. O melhor equilíbrio da melhor utilização do material. Tá?
Então, o comprometimento de circulação, então, amar material em grandes vãos, consequentemente aumentando o número de pilares, tanto extremamente quanto internamente. Então, aqui você pode ver um monte de pilar, né? E daí a gente vem um sistema mais novo, que é o sistema concreto e um sistema aço, né? Com a descoberta e desenvolvimento de novos materiais mais resistentes, né? Como o aço e concreto, puderam ser vencidos por vigas e pilares com seção cada vez menores. Entretanto, a dualidade da viga-pilar foi paulatinamente substituída por pórticos rígidos, unindo em uma única peça os elementos estruturais com eficiência de vantagens construtivas, mantendo a ideia original. Então, assim, a ideia mantém a mesma original, porém, o que melhorou foram os materiais. Os materiais melhoram sua resistência, você consegue um maior vão. E a ideia do material engenheirado madeira é exatamente isso. A madeira te dava uma limitação entre pilares, tá? Quando você utiliza material engenheirado ou material já fabricado, que é o maior material desenvolvido, material novo, ele de espaçar melhor os pilares. E é isso que o material engenheirado de madeira faz. E daí eu coloquei aqui a Tamedia. Tá? A Tamedia aqui é um prédio de 1, 2, 3, 4, 5 andares. Tá? A Tamedia foi concebida por Shigeru Ban, ela está localizada em Zurich, na Suíça. E aqui, no caso, quem é o único capaz do mundo a fabricar uma peça dessa, com esse tipo de entalhe, é a Blumer Lehmann. Tá? É uma empresa austríaca que ela faz para todo mundo e ela só tem os melhores CNC da face da Terra, tá? E é só ela que consegue fazer esse tipo de coisa e ela precisa atuar no mundo inteiro por causa do investimento que ela fez para fazer. Então todas as obras Shigeru Ban é sempre a Blumer Lehmann que faz esse tipo de trabalho. Aqui você pode ver as vigas são torneadas, elas são encaixadas entre uma viga e outra, tá? E elas são travadas simplesmente por entalhes, como se fosse um brinquedo. Aqui não foi utilizado um parafuso. Então aqui é uma foto, você pode ver o detalhe de conexão, você pode ver o esquema. Essas fotos eu tive a oportunidade de ir lá conhecer, eu tirei essas fotos aqui. Você pode ver 3, 4, 5 andares, é um prédio, um edifício. É onde você pode ver a madeira laminada colada foi utilizada, que é o produto de madeira laminada colada de pinos. Tá? Aqui na Europa é interessante falar que não é obrigatório utilizar tratamento preservativo, por causa que não tem tanto ataque de cupins. Tá? Você pode ver a classificação do material, é um outro tipo de classificação, é uma outra norma a ser utilizada, e você pode ver o tipo de conexão que está sendo utilizado. É bem legal. Outro ponto interessante que eu coloquei aqui é a foto de fora. O material melhor ser introduzida ou utilizada. A madeira, que é outro tipo de material, exposta ao sol e chuva, ela tende a ficar cinza e tende a acontecer trincas e fissuras. Tá? A madeira, principalmente, quando se fala em madeira, a nossa cultura fala assim, nossa, a madeira está ficando cinza, então é uma madeira que está mais velha, ou a trinca às vezes preocupa as pessoas e tudo mais. Assim, a madeira, ela pode ser utilizada estrutural, só que quando você faz uma concepção de um prédio, onde a manutenção é importante, a visibilidade é importante, a Tamedia nada mais é que uma empresa de marketing, tá? Ela fez esse case para realmente mostrar o marketing dela, tá certo? Então a Tamedia é um ponto de referência não só na Suíça, mas no mundo inteiro, por causa do jeito que ela foi feita, pelo arquiteto que foi feito. Mas eles pensaram justamente no uso do material. Então você pode ver, é um material que ele está totalmente lacrado, a manutenção é super baixa e você não tem aquele alto número de ataque, nem seja de luz ou de água. Então ele lacrou para que a manutenção seja mais baixa. Então quando você pensa num prédio, quando você pensa numa concepção do prédio, você tem que pensar também nas pessoas que utilizam ele e como é feito aquilo. Você vai fazer um prédio, aquele prédio que vocês vão visitar. Aquele prédio ele tem partes expostas aonde eventualmente vai causar uma manutenção. Aquela manutenção tem que ser entendida pelo cliente e concebida pelo cliente, de forma que se você for fazer um prédio de vários pavimentos, onde você tem uma manutenção muito alta, isso quem que vai pagar? São os próprios condôminos, né? Então o condomínio daquilo vai ficar mais caro.
Entendeu? Então, assim, o jeito que vocês concebem as coisas, o jeito que vocês pensam como utilizar as coisas é muito importante, principalmente para quem e para que vai ser feito. A Mikasa. A Mikasa é outro ponto que vocês podem visitar. A Mikasa também é concebido como viga e pilar, tá? Pé direito duplo, de viga de madeira laminada colada de pinos. Essa daqui está totalmente autoclavada. A gente tem vigas duplas na parte superior. Essas vigas são ancoradas com cabo metálico na parte superior, tá? E concebe um ar-condicionado na parte também superior. Então você tem vigas nesse sentido e nesse sentido aqui, tá? Você pode ver a concepção do arquiteto. Então você vê, você tem um vão, esse vão é de 16 metros de comprimento, tá? Não é um vão fácil de se fazer com madeira, por isso que ele escolheu o material madeira laminada colada, onde você pode escolher esses vãos. Então esse que é o legal da madeira laminada colada, são os vãos que você pode e a liberdade que você tem para utilizar esse material, né? Aqui você tem um pé direito duplo, esse pé direito, essa viga, esse pilar, vamos dizer assim, ele tem 27 por 27. Essa viga aqui é uma viga dupla de 62 por 15, tá? Um vão de 16 metros de comprimento. E ela só é 62 por causa que ela tem peças duplas nesse sentido e peças duplas nesse sentido, tá? Eu quero que vocês entendam como ele concebeu para que vocês cheguem no seu projeto e concebam da mesma forma. Então aqui vocês podem ver que vocês têm um contraventamento. Esse contraventamento é devido à parte superior, devido à altura dele, tá? Aqui ele optou por uma ligação meia seção, onde você tem uma ligação, duas peças e uma meia seção no meio com conexões metálicas com pinos metálicos, tá? E sempre a chapa metálica que você deixa o pilar longe do chão para que não pegue água, tá? Outro ponto interessante aqui na parte de cima foi utilizado painel wall cimentício de 40 milímetros, tá? Onde foi feito os furos do ar-condicionado. E aqui na lateral foi utilizado policarbonato alveolar, tá? Que se encaixa um e outro, ele tem também 4 centímetros de espessura, e a parede toda embaixo foi feita em steel frame, que também poderia ter sido feito em wood frame, tá? Ponto interessante, ponto para o arquiteto. Isso aqui foi feito pelo Kogan, tá? Totalmente selado. Então quando você liga a luz, você vê o esqueleto de laminado colado, você vê o esqueleto em madeira, mas ele é totalmente selado. Manutenção de um prédio desse, se vocês lembram na última aula, o tipo de manutenções que depende da exposição do material, então manutenção de um prédio desse é praticamente zero. Só se eventualmente você tiver vamos dizer assim, uma chuva, um furo, alguma coisa que pode implicar diretamente na estrutura, tá? E agora, para passar um pouco de pré-dimensionamento, eu queria passar para vocês, eu vou achar...
telha sanduíche, que são duas telhas trapezoidais, na parte superior e na parte inferior. Você tem um poliuretano interno que evita o som, que dá acústica, né? Você também tem o vidro, tá? Aqui você tem o piso painel wall, que é aquele piso que é utilizado, que eu vou mostrar para vocês, tá? Tem a cobertura TPO de novo, tá? E a cobertura de telha sanduíche de novo. São as três principais que eu acredito que vocês precisam pegar a manha para utilizar com madeira, tá? Depois vidro e depois o piso painel wall. Então aqui eu vou mostrar para vocês o que é uma terça, uma viga e um pilar. Ó, aqui a gente pode ver. Isso aqui, ó, é um barrote, que é o barroteamento que se dá entre duas vigas, tá? Isso daqui é um pilar. Esse daqui é a viga, essa daqui é a viga, essa daqui é a viga e esse daqui é um barrote. Tá? O barroteamento é o que suporta o piso wall. Tá? Então você tem o piso wall aqui. Aqui é um barroteamento pequeno para você colocar todo o deck, de fixação de deck. Isso aqui é só um sistema de fixação de deck. Tá? O piso wall é essa placa cimentícia de 40 centímetros, 40 milímetros, que você tem uma placa cimentícia em cima e embaixo. Tá? Você tem o pilar, uma viga e um barroteamento. Aqui, nessa terça aqui você tem balanço dos dois lados, tá? E aqui você tem a viga, onde é conectada nos pilares, tá? Viga principal, viga principal, viga principal. Isso daqui é um arremate que pode ser considerado como um barroteamento de telha, tá? Isso daqui é uma terça que ela está em balanço na parte esquerda e em balanço na parte direita, tá? Então você vai utilizar esse daqui, isso daqui é esse daqui, tá? Bateria apoiada, que é essa daqui. As vigas internas são esse sistema aqui, tá? Eu não tenho nenhum sistema desse daqui, acho que nesse projeto. Aqui vocês podem ver. Antes de vocês identificarem qual peça é o que, para vocês utilizarem naquela tabela. Com aquela tabela vocês conseguem fazer o prédio que vocês quiserem, o conceito que vocês quiserem. Se vocês utilizarem certinho aquela tabela, o projeto vai ficar praticamente pré-dimensionado, o suficiente para qualquer pessoa fazer o levantamento e o orçamento e uma proposta para aquilo para vocês. Entendeu? Se vocês entenderem certinho o conceito, vocês saem com um projeto muito mais sofisticado que muitos arquitetos estão no mercado. Ó, aqui, terça, tá? Barrote, pilar e o painel wall. E esse daqui é a telha, ó, a telha de trapezoidal, tá? Essas telhas podem vir até 6 metros em comprimento. Ó, mesmo esquema. Aqui você tem pilar, pilar, viga, pilar, pilar, viga, tá? Fixação nos dois pontos, tá? Barroteamento. Vigas. Madiwall cima, no barroteamento, pilar, barroteamento, viga e viga. Você sempre vai ter barroteamento entre as duas vigas. Esses barroteamentos são ligados nas vigas. As vigas são ligadas nos pilares e em cima você vai ter o Madiwall ou qualquer tipo USB, qualquer tipo de fechamento que você quiser, tá?
Deixa eu ver se aparece mais alguma coisa. Deixa eu passar aqui. Vocês entenderam o que é uma viga, uma terça e um pilar? Alguém tem alguma dúvida do que é? Tá. Então, as terças, os barrotes e as vigas. Aqui eu coloquei espaçamento de 60, 150 e 250 centímetros. Tá? Então, terças, manta TPO. Tá? Largura da peça. Isso daqui eu fixei o tamanho da viga. Então, vocês vão ter uma viga de madeira laminada colada, por exemplo. Você fixa o tamanho da viga. Eu fixei o tamanho da base para 8 e 12 centímetros e o espaçamento é importante para vocês. O espaçamento é o que vai dar vocês darem o tamanho da seção. Onde você tem a base e a altura. Tá? E aqui, eu não vou pôr alto, eu vou pôr o H, aí fica melhor. E A é o balanço. Então aqui vocês têm, vão ter A, tri apoiada, bi apoiada, balanço, simples, balanço duplo. Tá? Então quero que vocês façam um teste. Quem tem calculadora aí na mão? Tem uma calculadora aí? Então vamos lá. Uma terça, tá? Que eu for utilizar para uma cobertura de manta TPO, tá? A terça, lembra? A terça que vai dar conectada à viga. Tá? A terça, vamos usar uma largura de 8 centímetros. Então, a base da viga... A base da viga vai ter 8 centímetros, tá? 8 centímetros, no espaçamento de 60. Entre elas, vocês vão utilizar 60. Como que você faz uma peça biapoiada? Tá? Uma peça biapoiada, vocês vão pegar o vão, que ela vai ter utilizado, o L, e dividir pelo 8. E vocês vão ter a altura de 10 metros, tá? Você pega 10 metros e divide por 8. Pra mim, por favor. 1,25. Como? 1,25. 1,25. Só que você pegou 10 metros, né? Põe 100. Ou põe 1000, desculpa. 1000. 125. 125. Você vai ter 125 centímetros. Vocês entendem isso? Então você vai ter sempre o vão dividido pela base, que vai dar a altura da peça. Tá? Nesse caso, poderia ser 2 de 60? 2 de 60? Não. Vai ter um espaçamento a cada 60. Vocês entendem isso? É a primeira vez que eu estou usando essa tabela. Tá? Por isso que eu quero um feedback de vocês. Você entendeu? A altura da viga dá 125? Isso. A altura da viga. É que eu acho que o que ela está querendo dizer, tipo assim, ao invés de usar uma de 125, uma viga de 125, duas de 62 e uns quebrados. Como na Mikasa. Como na Mikasa? Então, aí o cálculo é um pouquinho diferente. Tá? Quando você tem uma viga dupla, ela trabalha como uma... Para falar, vai. Eu vou dar... exatamente. Eu vou dar um exemplo fácil para você. Vai cair em torno de 25 a 30% da altura. Tá? Mas isso é um cálculo básico, quando você bota duas vigas uma do lado da outra. Tá? Mas nem sempre você pode fazer isso em projeto. Tá? Isso é um feeling que eu tenho, mas de tanto fazer cálculo, entendeu? Mas vai cair em torno, porque assim, quando você está discutindo um projeto e fazendo os elementos junto com o arquiteto, ele quer exatamente essa pergunta. Puta, mas se eu posso colocar duas, porque eu vi lá na minha casa que colocou duas, entendeu? Então... Fica tem 6 perto, né? Entendeu? Então é mais ou menos... Mas isso eu não quero que vocês peguem como base, isso seria um segundo passo. Tá, eu quero que vocês entendam como é o conceito básico de fazer um projeto. Tá? Um conceito básico de fazer um projeto. Foi, Lucas? Conceito básico para fazer um projeto. Então vamos lá. Então eu vou ter uma telha sanduíche. Tá? Uma telha sanduíche, você tem um espaçamento de 150. Ah, desculpa, eu fiz errado. Eu fiz errado. É a relação. É a relação, né? É a relação.
exatamente. Tava muito Né? alta, né? Tava muito alta, tava muito alta. A relação estava errada. Desculpa, gente, é a primeira vez que estou usando essa tabela, tá? Só que eu fiz para vocês, desenvolvi exatamente para vocês, tá? Então o vão é dividido pelo B, não era a base, B era da tabela, exatamente. Então vamos lá, de novo. Então uma seção, vamos lá. A manta TPO, 8 centímetros de base, 8 centímetros vai ter sempre a peça, tá? Então você tem um espaçamento de 60, você pega o vão e divide pelo B que eu pus como a tabela, tá? Então esse 25, tá? Então vamos fazer o seguinte, a manta TPO, base de 8 centímetros de peça, sempre você vai ter 8 e 12 centímetros, que foi o que a gente tabelou, tá? Então o vão de 10 metros, vai ter metros, e você quer utilizar biapoiada, você vai utilizar esse número aqui, ó, 25. Então pega o 10 e divide por 25, agora vai dar a altura. Seria 1000 dividido 10. É 100, 1000 dividido por 25. 40 centímetros, é isso daí. Entenderam ou não? Nossa, a proporção de seção dela por vão é quase o mesmo do aço. Quase o mesmo do aço, é isso que eu queria que vocês chegassem. Vocês sabem calcular em aço, vocês vão conseguir calcular em madeira. Só que a tabela é o seguinte, de novo, por que eu dei aqui a introdução para você? Porque você tem que saber o material que você está utilizando pelo vão, tá? Então isso é importante vocês saberem. Então a madeira, o aço, ela consegue vencer grandes vãos, mas a seção é muito menor, tá? Quando você faz a proporção em 60 centímetros, você consegue. Quando você chega num 6 metros de comprimento, é muito mais difícil. Exatamente. Aí quase o concreto. Exatamente. Então vamos lá. Ó, uma viga com manta TPO, faz por 6 metros. Pra você ver, com uma seção biapoiada. Nossa, 1,60 m. Entendeu? Aí sim, agora você tem uma seção. Então, por exemplo, se vocês forem conceber um projeto, eu vou passado por pilar. Vocês forem conceber um prédio, tá? Vocês vão ter os pilares. Vocês vão ter as vigas. Vou fazer até de outra cor. Vocês vão ter as vigas, tá? E aí vocês vão ter o barroteamento. Base do conceito do desenho em madeira, tá? Lembrando que a diferença entre eles é muito importante para você viabilizar um projeto como aqueles que eu mostrei para vocês. O jeito que vocês põem os pilares, a seção dos pilares, o interno é muito importante para vocês entenderem isso. A diferença entre pilares, isso aqui é o conceito. O que é isso daqui? Então você vai falar para né, a pessoa de montagem, o que é esse prédio? Montar em madeira é o conceito de um pergolado normal. A única diferença é que você vai fazer. A diferença entre barrotes é muito importante. Quando você tem o barrote com piso wall. Então o barrote com piso wall, você vai ter um espaçamento de 40, 60 e 80. O que é isso daqui? Esse 40, 60 e 80 é esse espaçamento. E a viga. Perfeito. Barrote. Não. Sim, a terça é um barrote. Ela recebe menos carga do que um barrote. Quando você utiliza o barrote, carga de normalmente 150 a 350 kg por metro quadrado. Porque você vai ter um piso. Entendeu? Isso é um barrote. Exatamente. Então, por exemplo, se eu quiser construir mais um andar, aqui. Daí vai ter as terças. Isso é uma terça. Então, para ser O quê? Exatamente. Só que passamentos 60, 150, 250, enquanto o barrote é 40, 60 e 80.
Exatamente. Uma outra dica que eu vou dar para vocês que é importante, que é de experiência, tá? 40 é quando você não quer sentir o movimento. Você anda como se fosse um concreto. Você anda como você bate no chão, você não sente o movimento daquilo lá na Gabriela. Quando você começa a utilizar 60, você começa a sentir mais o material. Lembra que o material madeira, ela não é super rígido, é um material que tem que trabalhar e ela trabalha. Tá? O movimento dela, ela precisa desse movimento, tanto é que ela é melhor em sismo, em terremoto, do que o concreto, porque ela não é tão rígida, ela consegue absorver a energia. Você está com um carro, você vai bater num poste, bate num poste de madeira, que ela absorve. Que você dá num poste de concreto, ela devolve para você. Então a chance de você se matar num poste de concreto é maior do que se num poste de madeira. Entendeu? Ela consegue absorver energia, então a madeira ela tem energia. Só que quando você utiliza 40, 60 e 80, isso vai ser exatamente o seu projeto, tá? Quando você faz com 80, por exemplo, aquele que eu mostrei para vocês está com 80, mas está com uma wall de 40 milímetros, ou seja, 4 centímetros. Você pode também ter feito com SB de 11, tá? O mesmo piso você pode utilizar um SB de 11. Então o conforto que vocês vão passar não é somente na estrutura, mas também nos complementos que eles vão dar. Mas, por exemplo, uma coisa que eu utilizo bastante, por exemplo, vou fazer um deck, onde meu cliente tem um deck grande na frente da casa e você sabe que aquele cara vai receber, é uma casa de campo que ele vai receber bastante gente para dar festa. Eu vou utilizar 40. Aí eu vou fazer um prédio onde é uma casa, tá? É uma casa e internamente na casa eu posso utilizar feeling de estrutura. O que eu quero que vocês saiam da tabela aqui é exatamente assim, conseguir desenhar isso daqui já dimensionado, tá? Então o B aqui, desculpa, viu gente, de novo. O B aqui são os números. Então, por exemplo, se vocês querem fazer uma terça biapoiada, que é o biapoio, é esse daqui, uma terça biapoiada, você vai utilizar uma peça de 80 com o vão dividido pelo número, que vai dar a altura da peça, tá? A mesma coisa se você tiver uma peça triapoiada, que é essa daqui, que é aquela utilização que eu mostrei para vocês naquele edifício, que é a última peça lá em cima, que é essa daqui. Lá no edifício você tem várias caixas dessa daqui, eu posso até mostrar para vocês o projeto. São várias caixas dessa daqui e você tem exatamente uma peça triapoiada. Tá? Triapoiada você vai dividir por 33, você vai ter a altura. Se você pegar um número em centímetros, você vai ter um número em centímetros. Tá? O resultado é o mesmo. E daí o balanço duplo, onde o A seria a seção que vocês querem. Tá? Então, por exemplo, você tem o A, um balanço, tá? Onde o balanço é igual a 2 vezes, ou 2 dividido por L. Então, você tem 10 metros, você teria 5 de cada lado. 5 metros de balanço para cada lado. Tá? Vocês vão pegar o vão e dividir por 33, por 22. Aqui o balanço, quando você tem um A, que o A é o balanço, tá? Por exemplo, você põe aqui 10 metros, você vai ter 5 metros e 5 metros de cada lado, você vai pegar a altura da peça, o L, e dividir por 22. Querem fazer o teste? Não? Eu preciso desse feedback seus, entendeu? Se vocês estão entendendo. Eu preciso desse, porque assim, isso aqui é novo, tanto para mim como para vocês. Só que isso daqui a gente ficou testando lá na fábrica e muitos dos nossos projetos bateram muito legal, sabe? Então isso daqui pra gente foi assim, essa semana foi bem legal ter feito isso daqui, porque eu vou pôr no nosso caderno de construtivos para ensinar os arquitetos mesmo. Tá? Então isso para manta TPO, que é aquela manta que eu falei para vocês, que 5% de caimento, tá? Para cobertura sanduíche, tá? E para vidro, isso para as terças, tá? As terças, isso aqui terça é telhado, tá? Terça é telhado. Você falou de caibro também. A diferença do que você chama de caibro. Tá, eu posso. O caibro, na verdade, assim, o caibro seria o... Depois. Mas tudo bem, o caibro, na verdade, é o seguinte, o caibro nada mais é que um barrote inteiro entre terças, tá? Então, assim, aquele projeto, eu tenho um caibro entre eles. Deixa eu passar para mostrar para vocês.
fosse um caibro, tá? Então o caibro é um barrote entre terças. Por que o caibro é menor? Porque o caibro só serve para o contraventamento, tá? É simplesmente um contraventamento entre vigas. Esse caibro ou esse barrote intermediário é o que faz a peça ficar menor, porque senão ela está vencendo já toda a seção, mas isso daqui é uma estabilidade lateral. Você precisa de lateral. Também o caibro te dá o espaçamento entre a cobertura. Então assim, eu vou utilizar na tabela, eu vou utilizar manta TPO, por isso que a gente utilizou um espaçamento de 60, porque a manta TPO necessita de espaçamento de 60 para terças, tá? Normalmente é 60 porque o painel USB tem 1,20 m por 2,44 m. Então 60 é exatamente metade do 1,20 m, tá? Telha sanduíche, você tem 150 e 250, porque a telha sanduíche exige 150 e 250. Por isso que eu simplesmente fixei esses números aqui, tá? Porque está modulado em cima da telha sanduíche. Por isso que é legal para vocês utilizarem isso aqui. Isso aqui eventualmente pode até mudar no seu projeto, tá? Mas isso aqui é uma base para vocês pegarem exatamente. Se vocês conseguirem desenhar com isso daqui, exatamente com essa tabela aqui, vocês vão conseguir sair daqui com o negócio tudo praticamente pré-dimensionado. O que é pra gente, sim, um breakthrough. Você chegar a um projeto totalmente pré-dimensionado, né? Do vidro, 50 e 100. Por que vidro é 50 e 100? Porque corte de vidro é 50 e 100. Isso é mercado, tá? Espaçamentos de vidro, 50 e 100. Entendeu? Visual, 40, 60 e 80. Mesma coisa. Cobertura TPO, 200, 400 e 600. Cobertura telha sanduíche, 200, 400 e 600. Tá? Isso é viga, viga e viga. Visual. Eles vão aplicar isso no projeto deles. Mas a ideia é essa, vocês aplicarem isso nos seus projetos. Porque isso facilita muito a modulação. Aí, vamos supor que eu quero fazer espaçamento de 12 metros, que é o que o caminhão consegue transportar. A viga de 12 metros de comprimento. E assim, eu fizer viga 12 por 12, assim, um quadradão 12 por 12. Não, quadrado não. A inércia não vai ficar boa. Entendeu? A inércia, lembrando que a base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Exatamente, por 12. De comprimento. Qual seria o comprimento da viga? Quanto que é a altura da viga? Tipo assim, se cresce para aquilo que eu falei no começo. O melhor vão é esses daqui, que eu coloquei. 3, 5, 3, 4 e 5. A partir de 3, 4 e 5, não é proporcional e não é linear, tá? Se vocês conseguirem para melhor, é aquele negócio que eu falei bem no começo, que era metro cúbico por metro quadrado, tá? Então, quando você tem uma melhor otimização de metro cúbico por metro quadrado, você tem um melhor projeto. Por exemplo, aquela casa, eu posso até mostrar casas para vocês. Casa com 12 metros de vão, que nem você está pedindo. A metragem cúbica por metro quadrado, a gente está executando uma casa num condomínio fechado, ela está utilizando 35 metros cúbicos por 293 metros quadrados. Então, 35 dividido por 293, a gente está tendo um índice de 0,1. Isso é outro parâmetro que eu posso passar para vocês. 0,1 é horrível. Horrível. Eu tenho uma outra casa que eu estou utilizando 31 metros cúbicos a 780 metros quadrados. Então, 31 dividido por 788, que na verdade 0,039. Isso daqui é perfeito. E comparativamente com outros materiais, tem alguma relação entre esse... Tipo, de valores? Assim, o metro, por exemplo, nesse caso o índice da madeira, você conseguiu 0,039. É fácil conseguir isso com aço, por exemplo, ou é fácil conseguir isso com concreto? Não, porque aí é tonelada. O aço já é tonelada, não é metro cúbico. Você entendeu? Então, quando vocês fizerem o projeto, eu quero que vocês venham com esse índice também, de metro cúbico por metro quadrado. Tá? O metro cúbico por metro quadrado, um índice bom, o ótimo, seria 0,04, tá? E o ruim seria 0,1. Que é isso aqui? O índice? Não?
O índice é o seguinte, metro cúbico, metro quadrado. Tá? Eu vou mostrar uma foto para você que daí vocês vão entender. Mais fácil. Mas vocês aprenderam na disciplina de dimensionamento de aço, madeira também, a relação entre peso do aço para metro quadrado de construção. Isso. Isso vocês têm? Devem ter visto o índice de peso da estrutura de aço por metro quadrado, que isso é um índice de eficiência. Se a estrutura for bem desenhada, bem projetada, você vai gastar menos quilos de aço por metro quadrado da construção. Okay? Então você vai economizar, porque ela foi bem desenhada. O senhor deve ter falado isso. Mas eu acho que não foi, tipo, marcante. Não era importante. Então agora vai ser marcante. Metro cúbico de madeira por metro quadrado de construção. Claro, pode falar. O que é o B da tabela? O B é o índice. É o índice. É o índice. Mas esse aqui foi o que causou todo o conflito comigo também. Foi isso que eu errei também. Por isso que eu falei pra você, foi burro até ter explicado. O B, esse B aqui, é esse número aqui. São esses números aqui. Isso empiricamente, né? Vocês foram testando e acharam. Não, a gente pegou a fórmula, a gente foi e depois foi testando a fórmula que a gente testou. Mas Entendeu? A fórmula vocês que criaram ela? Sim, a gente que criou ela. Entendeu? Foram estruturas de madeira, então ele inventou esse índice. Né? Isso, exatamente, exatamente. Quem inventou na verdade foi o nosso engenheiro e o Lucas aí ajudou. O Lucas, por sinal, o Lucas e o Marcos aí, que estão aí, eles trabalham lá na Reúd, eles são arquitetos da Reúd, eles estão aqui para testar essa tabela aqui com vocês. Então assim, vocês entenderam? Entenderam? Agora o B é esses números aqui, tá? O vão, que é o L, que é esse daqui, e daí você tem todos esses tipos para vocês utilizarem. É o suficiente para vocês fazerem o prédio. É o suficiente para vocês fazerem o prédio. Às vezes o prédio você nem vai utilizar a terça. Não, a terça vocês vão utilizar desde lá em cima, só que não vai utilizar o balanço. Um balanço simples ou um balanço duplo. Vocês vão utilizar simplesmente ele interno para fechar o prédio. Tá? Lembrando que, por exemplo, com isso daqui, vocês já vão falar assim, bom, a terça na parte superior do prédio vai ser menor do que o barrote. Você falou assim, o barrote é a mesma coisa que uma terça. Não é assim, entendeu? Porque a terça recebe muito menos carga do que o barrote. Então o barrote vai ter uma seção. É legal daquele projeto lá da 23, do Peruíbe, que você vê que a viga tem uma seção, o barrote tem outra seção e a viga lá em cima tem outra seção menor. Então você vê exatamente como vai crescendo aquilo. E por que isso? Por que você não faz tudo igual que nem o concreto? Para otimizar o material. E quando você otimiza o material, esses índices são muito importantes. Tá? Eu vou mostrar para vocês uma casa, essa casa aqui. Tá? A gente está terminando essa semana. Essa casa, são duas casas iguais. Deixa eu ver se passa aqui. Eu só tenho essa foto de lateral. Tá? Essa casa terminou essa semana. Então é uma casa num condomínio fechado, tem 12 casas para vocês no aula, quando estava pronta. Tá? Aqui a gente tem uma seção de viga de 12 metros de comprimento, uma seção de viga de 72 por 14. Esse índice dessa casa aqui dá o índice de 0,1. Ou seja, tem muita madeira por metro quadrado. Tá? Esse índice aqui é 0,1. Agora eu vou mostrar uma outra casa para vocês, onde tem... Essa casa tem 293 metros quadrados. Tá? E agora eu vou mostrar uma casa para vocês. Parece um guio de madeira aqui. O que é? Não, é que é madeira pra tudo que é lado. Não, faz sustentável. Ó, aqui também dá para você ver o USB, ó, o USB montado. Tá vendo? E aqui em cima vai a Alvitra, que vai a manta TPO direto. Entendeu? Isso daqui tem um caimento de 5%. Ela tem uma, duas, três descidas de água, tá? E todas as águas descem dentro do pilar. Tá? E daí vocês têm obras. E também acho que quanto mais pavimentos você tiver, maior vai acabar sendo essa relação metro cúbico por metro quadrado final. Como? Quanto mais pavimentos você tiver, consequentemente os andares mais baixos vão ter que ser mais parrudos. Sim. E a relação metro cúbico por metro quadrado vai ser pior também. Mas daí você tem um elemento civil.
aí é que entra a concepção de você jogar as cargas laterais e segurar num elemento cinza. Num core de concreto. Num core de concreto. Porque daí, exatamente, porque daí as peças começam a ficar tão grandes que interferem no ambiente interno e você não consegue subir o negócio. Entendeu? Então, na apresentação que eu pus, eu não sei quanto que você estabeleceu para eles, mas na apresentação que eu pus até 3 pavimentos, tá? Esse daqui é o pilar, que o pilar é muito importante. Então, cobertura de pé direito de 3 metros, com 3 metros entre pilares, eu vou utilizar um pilar de 16 por 16. Para 4 metros, 16 por 16, 5 metros, 16 por 16. Então, você vê que em 3 metros não modifica praticamente nada, tá? Agora aqui, com 4 metros de altura de pé direito, você vai ter um pilar 16 por 16, 18 por 18 e 18 por 18 a cada 5 metros. Tá? O prédio que vocês vão visitar tem uma modulação de 5,40. Aquele lá da 23 Sul, ela tem uma modulação de 4 metros. Então, a gente já existe em conceitos, o conceito do prédio também, obras executadas, a quais tem exatamente esse conceito. Isso daqui eu peguei dos nossos projetos. Entendeu? Então isso daqui é importante, por exemplo, pavimento. Um pavimento mais cobertura de pé direito de 3 metros, 16 por 16, 18 por 18, 20 por 20. Vocês entendem a diferença? O prédio que vocês vão visitar tem 4 pavimentos, mas o último pavimento é simplesmente um pergolado, que é pequeno. Está utilizando 26 por 26. Na verdade, lá vai ter todos os pilares 26 por 26 e um pilar só que é 27 por 27 que vai ter um movimento. E nesse prédio aí, vocês têm ainda o elemento cinza, ao qual pega todas as cargas laterais, que é o elevador. E também uma escada de fundo para incêndio, tá? Esse é o tipo de coisa que a gente vai começar a discutir na TV na semana que vem, tá bom, gente? Hoje vai ter corte, o corte vai ser de concreto, elemento cinza, como o Carlos fala, né? E se eles... Em madeira também, né? Dá pra fazer. Dá para fazer em madeira, só que daí vai ficar muito espesso, mas dá para fazer em madeira. Aí você tem que pensar um pouco de quanto isso ia custar para fazer simplesmente em madeira, entendeu? Vai em CLT. Então, mas em CLT que eu tô falando. Em laminado colado não dá para você fazer, tem que ser em CLT. Tem que ser o core de CLT, mas daí CLT é grosso. Daí o índice vai muito lá em cima. Entendeu? Esse índice eu quero que vocês coloquem nos seus projetos, quando você conceber. O índice de metro cúbico para o metro quadrado. Onde vocês têm como base que 0,04 é ótimo e o ruim é 0,1. Tá? Oi. No caso principalmente dos pilares, que você colocou a distância entre pilares, isso é no caso de ter vigas de apoiada simples, ou porque se tiver um balanço também tem mais carga? O balanço tem mais carga, se for uma terça não vai modificar tanto, mas se for um barrote vai modificar, você entendeu? Aí a seção ela cresce... Proporcional, ela cresce proporcional. E por isso que as vigas, assim, normalmente você pode pegar uma viga e falar assim, o barrote eu posso pôr a mesma coisa. Você vai ver que seu índice vai lá em cima, por isso que você tem que diminuir o barrote para melhor otimizar teu projeto. Entendeu? Por exemplo, você tem, imagina aquele quadrado, você tem as vigas brancas e você tem o barrote interno. Você poderia utilizar o barrote mesmo tanto que a viga, esteticamente ia ficar mais bonito, né? Mas você vê que seu índice é muito alto. Interfere diretamente. Para vocês que estão desenhando um prédio, o índice é muito importante. O seu índice vai falar exatamente se seu projeto é ótimo ou seu projeto é ruim. Você entendeu? É uma coisa que você vai poder calcular e falar assim, ó, esse projeto está muito bom ou esse projeto está muito ruim. Simplesmente fazendo uma conta muito simples para o metro cúbico, metro quadrado. Que esse metro cúbico, metro quadrado, você pode tirar exatamente através daquela tabela. Entendeu? Que fecha. Você mesmo, você pode se corrigir dentro do seu projeto. Isso é muito importante. Suponha que temos alguém, assim, porque assim, uma das premissas do projeto é que ele seja um jurista. E suponha que alguém resolve fazer, sei lá, um teatro no primeiro pavimento, alguma coisa assim, que demanda um vão muito grande, né? Em um dos sentidos, pelo menos. É mais interessante pensar nele em madeira mesmo, ou é melhor pensar ele, sei lá, ou em aço ou em concreto e depois os outros pavimentos? Pode fazer uma treliça em madeira. Pode fazer um treliçado. Aí seriam outro conceito, entendeu? O primeiro conceito que eu quero passar para vocês é exatamente esse, para vocês desenharem o quadriculado. Né, exatamente nesse conceito de desenho. Depois que vocês aprenderem esse conceito de desenho, aí eu posso passar, que tem uma fórmula que a gente fez também, que a gente pode passar para um vão. A treliça é sensacional.
né? O conceito de treliça é sensacional, porque daí você utiliza bem menos madeira, só que daí você tem mais conexão metálica. E daí a conexão metálica depende de como é a sua formatação. Para fazer uma conexão metálica, você tem que fazer mais abertura de seção. Então o tempo de fabricação é maior, entendeu? Então assim, com certeza uma coisa concebe a outra, tá? Com certeza uma coisa concebe a outra. Peraí, posso só te perguntar mais uma coisa? Que você constrói 3 pavimentos, mas vocês podem fazer também, se a gente vê usando essa tabela, por exemplo, o primeiro pavimento em concreto e depois os 3 em madeira dali para cima. Seria uma possibilidade que nem aquele prédio de Vancouver. Isso. Por que eles utilizam primeiro o pavimento em madeira ou em concreto? Por causa do cupim de solo. Lembra que o Humberto veio aqui e falou do cupim de solo? Que é uma praga, que é difícil controlar, que é difícil... Então, para o cupim de solo subir no prédio, uma vez que ele está logo ali no solo, ele é mais fácil. Então, as pessoas botam mais essa barreira de concreto para que não tenha ataque diretamente no cupim de solo. No Brasil isso é muito interessante. Exatamente. No Brasil é muito interessante. Então, assim, se eu fosse conceber o prédio de madeira, o primeiro, com certeza, seria de concreto. Com certeza seria de concreto. Tá? E também o core, ou a caixa de elevador também seria de concreto. Porque assim você tem uma melhor otimização do material e daí aquilo se torna a base. E depois o resto você começa a modificar de forma que daí você tem escala para o material. E daí as coisas ficam mais baratas e daí você consegue fazer exatamente tudo em madeira. Eu acredito sempre no equilíbrio do material sendo utilizado da melhor forma possível. Tá? Então acho que é esse equilíbrio que te torna viável. Acho que é isso que pode falar. Aquela tabela que você colocou lá dos pilares, tem lá 2 pavimentos mais cobertura, então no total são 3. Isso. Então, tá. Outra coisa só, essas dimensões são mais para uso residencial ou também para comercial? Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Em termos de carga acidental não tem diferença. Tanto faz. Quando você faz uma coisa de 3 andares, tanto faz. Tá? Eventualmente, conceitos de que forneçam um certo lugar para você modificar, aí é outros... assim, a ideia agora é passar um pré-dimensionamento que com esse pré-dimensionamento você vai ter base para fazer tudo o resto. Quando chegar na fábrica e eu for dimensionar, você tinha... O problema é quando você concebe uma coisa e todo o resto do seu conceito fica complicado. Você entendeu? Então essa é a ideia, você conceber de forma mais coerente possível. Deixa eu mostrar para vocês. Ô Max, cadê o projeto do RV? Da RV, do Ricardo. Projeto do Ricardo Valente. É. Vem aqui. Vou mostrar pra vocês um projeto que nem é pra me mostrar. Para de filmar. Nem era pra mostrar. Borboleta, tá? Então ele tem como o V da borboleta, tá? Esse projeto tá em Porto Feliz e o conceito dele foi utilizar realmente sistema viga pilar, tá? Um projeto em V e você tem um espaçamento, se não me engano esse espaçamento ficou a cada 80, tá? Esse daqui é a imagem do projeto. Então vocês podem ver aqui, ó, desse lado vocês podem ver o telhado sendo feito. Aqui foi utilizado manta TPO, tá? E o USB. Deixa eu passar aqui. Aqui, ó, vocês podem ver o telhado, né? Todo um core de concreto. Aqui. Uma viga principal. Essa viga tá tri-apoiada, tá? E aqui você tem todas as terças na parte superior, tá? Com um balanço. Ó, conexão metálica. Você tem aqui, ó, conexão metálica, tá? USB. Você tem um beiral. O que faltou nesse projeto que eu achei que eu teria ter feito melhor? A ponta da peça mais dentro, tá? Isso eu vou falar depois de patologia, a ponta da peça mais dentro,
Tá? Mas dentro Protegida Mais protegida. do verão. Essa é uma das coisas que eu faria melhor. Tá? Apaga a luz aí que se dá pra você ver melhor. Na verdade, acho que é uma viga. Ó. Tá vendo? Uma viga principal, outra viga. Você tem as terças aqui e as terças em V. É um projeto super simples que ficou. Eu adorei esse projeto, né? Muito bonito. Isso ali em cima é uma piscina ou é... Ó, olha o tamanho dessa viga aqui, ó. Tá vendo? Aqui a gente tava fazendo, aqui nós não. O construtor tá fazendo estanqueidade. Teste de estanqueidade. Tá? Ó, a gente tem uma viga grande aqui, ó, que não aparece simplesmente no projeto. Tem uma viga principal aqui, uma viga principal aqui. E daí como é que cai a água? A água cai para o meio e depois joga para as pontas. Tá? Então é interessante também vocês verem, mas aqui não vai acumular água, que a gente pôs uma calha, pelo menos uns 20 centímetros de altura e jogava tudo para o lado. Que eu vou mostrar isso para vocês no projeto. Tá? Esse aqui é um projeto da REUD, tá? Exatamente desse telhado. Aqui você tem a sala principal, tá? Aqui você tem as terças, as vigas principais, as 3 vigas principais, os cortes. Esse telhado aqui foi feito pelo Marcos, né, Marcos? Você tem aqui a viga principal, as vigas secundárias. Aqui também tinha uma outra peça, ó, o tipo de conexão. Pino, tá? USB sendo colocado em cima da peça. E aqui o esqueleto, que você pode ver exatamente como é que é o esqueleto da estrutura. Gente, por favor, pergunte, senão eu tô falando grego aqui. Hã? A calha, ela foi uma calha que foi... A gente fez o desenho da calha. Mas uma calha, ela cai aqui, nessa peça principal, e foi colocado um elemento metálico aqui, meio que cobrindo e indo até o final. Então ela vinha aqui, subia junto com a peça. Você está vendo que tem um corte? Então ela subia junto com a peça e jogava totalmente internamente a peça. Então puxou a calha, passou a manta por cima e deu a perfeita selada da peça. Ó, conexão metálica, um pouco para vocês verem conexão metálica, tá? Então, das conexões metálicas que foram utilizadas, aqui você tem o detalhe da terça junto com a viga, tá? Você tem o detalhe aqui da terça junto com o pilar, os 2 parafusos, tá? Ó, as conexões metálicas de base, como é que a gente faz uma conexão metálica de base? Normalmente os parafusos que a gente utiliza são parafusos importados, eles já cortam diretamente as ferragens, então você não precisa fazer pré-furo, tá? Ó, conexão de base, então sempre livre do solo. E aqui a gente fala de projeto de usinagem, tá? Esse aqui é um projeto de usinagem. Vocês têm alguma dúvida desse projeto? Acho que é um projeto bem simples. Eu peguei um bem simples, depois eu vou passar outro mais complicado. Esse é o mesmo que eu estava mostrando a primeira vez ali, que tinha... Não. Não. Primeiro do Jacobson. Isso, a primeira é do Jacobson e os... Não, esse é de um arquiteto de Campinas. Campinas. Mas é em Campinas. Não, é em Porto Feliz. Porto Feliz. Pelo que tem, parece um... Nenhuma dúvida. Então eu vou continuar aqui. O segundo que eu peguei é bem mais simples, tá? Ó, concepção do arquiteto. E daí a gente tem que fazer virar realidade, tá? O projeto pronto, tá? Esse aqui é do Ramos. É esse Ramos mesmo que vocês estão pensando, tá? Então você pode ver aqui o pergolado. E aqui o projeto básico de um pergolado básico, tá? Então aqui você tem um pergolado, uma pérgola quadriculada, que é muito utilizada também pela Bernardes, tá? Aqui você tem o conexão
entalhe entre peças, como deve ser um entalhe entre peças. Isso aqui é uma conexão padrão, tá? Que deve ser utilizada, um entalhe entre peças, tá? A gente sempre especifica o tipo de finger que deve ser utilizado, como deve ser o material. E ó, um pergolado que praticamente não tem parafuso. A gente coloca o parafuso sim, a gente coloca o parafuso para o caso do sucção e não supressão, né? Por causa do vento que vem por cima, mas não simplesmente ele é totalmente autoportante, tá? É bem simples, ó, bem simples, uma folha. Então, você dá mais prioridade para as conexões de encaixe e as metálicas? Não, eu dou prioridade para as conexões metálicas. Eu faço isso daqui, esse tipo de encaixe, porque quando você vê uma peça entrando na outra, que é o importante. Se você coloca simplesmente, eventualmente pode ficar uma frestinha ali. Nem que se for de 2 milímetros, pode ficar uma frestinha. Então eu faço um entalhe dentro do outro, para ter certeza que visualmente ele fica, parece que é uma grelha de verdade. Cadê? E a preferência pelas conexões metálicas é segurança ou não? Não, ele precisa ter. Por norma eu preciso ter. Tá? O arquiteto que fez, que foi o Roberto Araque, se vocês entrarem no Instagram deles, você pode ver. E aqui você pode ver o pergolado já executado. Tá? Alguma dúvida desse projeto? Vou pegar um projeto de uma casinha, tá? Esse aqui é um projeto que a gente fez na Casa Cor, que foi para o Marton. Tá? Um projeto um pouquinho mais complicado, mas é bem simples. Então, é um projeto que a gente fez na Casa Cor no passado, que esse ano a gente vai replicar esse projeto, vocês vão poder visitar, que foi o Armazém do Marton. Então, foi todo feito em madeira laminada colada de pinos, tá? E aí você pode ver a foto real e a foto do esqueleto da estrutura, tá? Aqui você pode ver, isso aqui foi uma apresentação que eu fiz lá para a Casa Cor. Então é 98 metros quadrados, o tempo de obra foi de 7 dias, foi utilizado 15 metros cúbicos de madeira laminada colada no sistema autoportante, tá? Você pode ver alguns dos cortes da madeira, aqui é uma análise estrutural, e aqui você pode ver as conexões, e esse que é legal, como é que conecta, né? Você pode ver a conexão que a gente chamou de peixe, tá? As bases, e todos os pinos e os parafusos sendo colocados aqui, tá? Aí você pode ver o 3D da estrutura, como é que é feito. E é interessante vocês verem esse 3D para vocês entenderem como trabalha, como funciona, né? Como você faz um sistema desse acontecer. Os parafusos, como é que é feito a conexão entre duas terças. Isso aqui eu vou trazer um cara da Rotoblasa aqui para ensinar vocês a falar de conexão. É uma conexão italiana, tá? É um parafuso autoperfurante. Você pode ver a conexão entre peças, tá? Entre o barroteamento, entre a viga principal. Posso mostrar um pouco de foto de como ficou a estrutura. Tá carregando difícil. Então aqui foi utilizado um USB de fechamento, um MDF, na verdade, de fechamento, um MDF preto. Aqui foi simplesmente um MDF também, lembrando que é um Casa Cor, simplesmente um stand, né? Foi fechado. Aqui essas prateleiras, elas faziam parte da estrutura, então ele pegou o conceito da estrutura, a própria prateleira, né? Então aqui são prateleiras que foram utilizadas partes da estrutura também. Tá? Aqui era uma parede em wood frame, que vocês viram lá no projeto, como é que estava. Tá? Deixa eu passar um pouco mais aqui, ó. Você pode ver, metade da estrutura ficou exposta, metade da estrutura ficou interna. Aí você falou que vocês vão replicar, vocês desmontaram essa estrutura, sim, guardaram e vão sim, montar de novo. Sim, esse é o legal. Ele está querendo ainda aumentar mais 2 pavimentos, tá? Mas se tiver Casa Cor esse ano, se ele realmente for, eu conversei com ele hoje que ele estava querendo replicar, essa estrutura foi inteira desmontada. Depois a gente vai remontar, simplesmente remontar a estrutura. Aí, ó, um pouco de conexão, né? Daquele, igualzinho aquele peixe que eu falei pra vocês, então vocês podem ver os parafusos aqui. Só uma pergunta, todas as conexões metálicas vocês têm que fazer lá na Rewood ou não? Nós desenhamos na Rewood e mandamos fabricar fora.
tá? Fora da empresa. Sim, mas... Aqui Terceiriza. São Paulo mesmo, não? São Paulo, perto da fábrica. Só para saber se essa logística de transporte... Não, tudo dentro da fábrica. Dentro da fábrica. E vou mostrar a 23 Sul, que é a que vocês vão chegar a desenhar. Né? Então a 23 é o Peruíbe, Fundação Florestal de Peruíbe, que é o vídeo que vocês viram. Então agora vocês entendem um pouco mais o que é uma estrutura, uma terça, um barrote, uma viga, tá? E um pouco do projeto. Esse aqui é um projeto um pouquinho mais pesado, mas até que abriu rápido. Então aqui, ó, esse é o seu básico, tá? Então você tem a estrutura, onde você tem as vigas em verde, as vigas em verde, os pilares em vermelho, o barroteamento em azul, as terças em amarelo e as vigas principais da cobertura em roxo. Sim? De novo, as vigas em verde, elas estão biapoiadas, os barroteamentos internos a ela, espaçamento que foi utilizado aqui a cada 80, o módulo aqui que foi utilizado a 3,40, os pilares de 10 metros em comprimento, de seção de 20 por 20, depois vocês têm a terça em amarelo e as vigas roxas triapoiadas, ou mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6 apoios a peça inteira. Tá? Projeto simples, muito bem acabado, com índice de metro cúbico quase ótimo, tá? Que viabilizou. Aqui, ó, conexão metálica. Conexões metálicas internas. Conseguem ver? Então aqui você tem uma chapa metálica, tá? Foi utilizado tudo rosca soberba nesse projeto. Aqui, ó, sabe quantos tipos de chapas eu utilizei? A gente utilizou 3 tipos de chapas para todos os metrôs de metal quadrado. Então foi tudo muito simples. Com 3 tipos de chapas, é o mesmo tipo de chapa, e aqui a gente utilizou vários tipos de parafusos. Então vocês iam virando as chapas em T, você poderia utilizar sem bater os parafusos internos. Por isso que é importante fazer esse bin. Você vê onde o parafuso interno bate, né? Aqui, ó, a escada. Tá vendo as chapas metálicas aqui, ó? Todas as chapas a gente escareia a chapa, tá? Ó, os tirantes metálicos. Como é fixado o tirante metálico, a gente pôs uma rosca para dar o aperto. Ops. Uma rosca para dar aperto. Depois o tirante metálico aqui de novo. E aqui, ó, outra conexão. Tá vendo? Uma conexão de 3 e eu tenho até conexão de 4 aqui. Se eu procurar aqui, interno, você tem uma conexão de 4. Aqui, ó. Isso daqui, pro conceito que vocês estão fazendo, é primordial. Ó, tá vendo? Como é? Como fica? Como internamente é. Ó. 4 pinos. O uso do contraventamento metálico é porque não tem nenhum elemento civil, no caso. Se tivesse uma caixa de escada em concreto, não precisaria de contraventamento. Sim. A gente, na verdade, nesse projeto aqui, a gente tem uma escada, mas não é de concreto, é de aço. A gente tem nesse buraco aqui, ó, perto da escada. Aqui, ó, a gente, por sinal, utilizou. Aqui, ó, tá vendo esse elemento aqui? É um elevador. Esse elevador foi feito em aço. E a gente utilizou parte dessa estrutura realmente para jogar todo o esforço ali. Tá? O mesmo aço também. O aço também é muito leve, né? Então, Aqui, ó, vocês podem ver, ó o pezinho. Que legal que fica. Tudo levado do solo. Então você tem essa pata de concreto, aí você tem a chapa metálica e todo o resto da chapa metálica. Tá? Barroteamento em azul, viga em verde, pilar em vermelho, terça em amarelo e viga principal de telhado em roxo. Um projeto desse aqui, com aquela tabela lá, vocês conseguem calcular. Vocês vão calcular com um projeto desse aqui e vai dar exatamente o que está lá. A gente testou isso. Isso que foi legal da tabela que a gente fez. Tá?
E por último eu vou falar da Pérgola do Bondinho, do Rio de Janeiro. A concepção, tá? Do arquiteto, como ele queria. Aí a concepção, o render do arquiteto. E aqui a foto, já de como ficou. Tá? Aí durante a montagem que teve. E vou abrir o projeto. O projeto, na época, a gente trabalhava junto com a carpinteria. Então a gente fez em 2 mãos esse projeto. Então aqui vocês têm o detalhe aqui, ó, de conexão. O mesmo detalhe de conexão que vocês têm entre vigas, tá? Aí como fica, tá? Os detalhes. A mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. Então como é que funcionava? Vigas principais, balanço para cá, vigas secundárias, que vocês podem considerar como terças, tá? E aqui simplesmente é um encaixe, que são os caibros que a professora Gabriela falou, que são barrote interno, tá? Aqui, ó, um pouco de detalhe de conexão, aqui. E os pilares metálicos, como é que você faz uma ligação de pilar metálico? Então, no caso, o arquiteto não queria ver os berços metálicos na parte inferior, nós fizemos aletas superiores e simplesmente penduramos o pergolado em cima do pilar, né? Que vocês têm, ó, tá vendo? A chapa metálica que encaixa dentro da viga. Chapa metálica que encaixa dentro da viga e depois passa os parafusos por cima. E ele, na verdade, fica tracionado. Tá? Você tem os caimentos com manta TPO, que foi feito com cunha de madeira, para cair a água dentro do pilar metálico. Aí um pouco, ó, o pilar metálico, como é que foi feito. E aí a planta de usinagem. Aqui no caso a gente utilizou ainda a grapa interna ao concreto para dar ancoragem. E esse aqui é o pergolado, é um projeto simples, tem vigas principais ao longo dos pilares, depois os barrotes internos e as secundárias. Acho que dos projetos que eu queria mostrar para vocês era isso. Se tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de comentar, alguma... Alguma pergunta, gente? Eu tenho uma dúvida. Eu não sei muito bem como é que o telhado com a manta TPO. Como que coloca o telhado com a manta TPO? A manta não vai ter nada em cima da manta. A manta é a proteção. A manta é a proteção. Estou sem internet aqui. A manta é o seguinte, você coloca o USB, lembra essa foto aqui, ó. Essa foto aqui, eu coloquei a estrutura, né? Então eu terminei a estrutura. Essa aqui é a estrutura base, depois a estrutura auxiliar, tá? E a estrutura de